Prezados irmãos e irmãs aqui presentes e todos que rezam conosco à distância através das redes sociais, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Com toda a igreja, celebramos hoje o 11º domingo do tempo comum. E nesse 13 de junho, também celebramos com toda a igreja a festa do nosso querido Santo Antônio. A liturgia deste 1º domingo do tempo comum propõe para o Evangelho o texto de Marcos 4, 26, 34, como acabamos de ouvir, o qual contém duas pequenas e importantes parábolas sobre a realidade misteriosa do reino de Deus. A primeira parábola, como vimos, apresenta o reino sendo comparado a uma semente, não especificada, mas que cresce sozinha. E a segunda compara o reino a um grão de mostarda. Por conhecer bem a realidade de seus espectadores, Jesus procurava imagens do cotidiano para ilustrar a sua mensagem. A primeira parábola é exclusiva do Evangelho segundo Marcos, enquanto a segunda consta também em Mateus e Lucas. O 4º capítulo do Evangelho segundo Marcos é marcado, como sabemos, pela presença de uma série de parábolas sobre o reino de Deus, que visam responder uma situação de inquietação e crise vivida pela comunidade dos discípulos inicialmente e pela comunidade do próprio evangelista mais tarde. É importante recordar que o capítulo 3º, como refletimos no domingo passado, Mateus 3, 20 e 35, fora concluído com duas situações de desconforto para Jesus e, consequentemente, para os seus discípulos: a calúnia dos mestres da lei, de que Jesus estava endemoniado, e a incompreensão dos seus próprios familiares, acusando-o de estar louco ou fora de si. Sem dúvidas, essas situações repercutiram também na vida dos discípulos, gerando uma crise na comunidade. A credibilidade de Jesus e de sua mensagem fora posta em dúvidas. Ora, os primeiros discípulos tinham deixado família, trabalho e bens, pensando em algo melhor para suas vidas, inclusive esperando sucesso, fama e poder. Aos poucos, perceberam que estavam seguindo a uma pessoa que a religião oficial condenava. Os mestres da lei o acusaram de estar endemoniado, e nem os seus familiares o levavam a sério. Algumas décadas mais tarde, também na comunidade de Marcos, surgiram problemas semelhantes. A comunidade era perseguida por todos os lados, pela dominação romana e pelo judaísmo oficial, a ponto de parecer diminuir a cada dia, ao invés de crescer, como esperavam que acontecesse. Isso causava desânimo, impaciência e desconfiança, com fortes tendências à desistência, pois não se viam resultados nem efeitos imediatos gerados pela pregação e a forma de vida cristã. As parábolas do Evangelho de hoje são uma síntese dessa resposta. Mesmo tendo a multidão como auditório, como afirma o texto, o público-alvo das parábolas é o grupo dos discípulos, ainda confusos com os últimos acontecimentos, e a comunidade cristã de todos os tempos. Como o reino de Deus não pode ser comparado com nenhum sistema de organização social,
até então experimentado, Jesus o comparava com elementos da natureza, privilegiando a imagem da semente. O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Ao comparar o reino de Deus com uma semente jogada na terra, Jesus mostra a simplicidade e, ao mesmo tempo, a complexidade do reino de Deus. Por mais que os discípulos colaborem, afinal, são eles que devem lançar a semente, o mérito nunca será deles, mas sempre da força da palavra, a semente da parábola. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Na construção do reino de Deus, competem duas atividades ao ser humano: plantar e colher. O processo de desenvolvimento da semente é próprio e autônomo, não pode ser manipulado por ninguém. A terra na parábola é a consciência e o coração de cada pessoa que recebe o anúncio da palavra. Há uma fase da semeadura que não está ao alcance do agricultor: o desenvolvimento da semente na terra. É algo invisível e misterioso que requer paciência, carinho e muito cuidado. Por mais competente que seja o agricultor, a qualidade dos frutos será sempre mérito da semente. Assim é a palavra na vida de cada um de nós. A comunidade não pode cobrar respostas imediatas, nem moldar as pessoas. Cada um e cada uma tem seu jeito próprio de fazer a palavra germinar dentro de si. À comunidade cabe a paciência e o discernimento para reconhecer o tempo de plantar e o tempo de colher. Jesus continua: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? É importante reforçar que o reino de Deus é indescritível, porque ainda não foi completamente experimentado. Por isso, só pode ser comparado, jamais descrito. Com esta parábola, Jesus responde aos projetos de grandeza e poder alimentado pelos seus discípulos de outrora e pela comunidade cristã em todos os tempos. O grão de mostarda era o menor grão conhecido até então. Com essa imagem, Jesus afirma que a comunidade precisa aceitar a condição de pequenez em que se encontra e deve reconhecer essa pequenez como necessidade para compreender a dinâmica do reino. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Mesmo em seu máximo crescimento, a planta que brota de um grão de mostarda é sempre uma hortaliça, alcançando no máximo 3 metros de altura. Jamais será uma árvore imponente ou atraente pela beleza. Mesmo em seu máximo desenvolvimento e cumprimento, o reino de Deus será aparentemente sempre tímido, porque não pode ser edificado sob os mesmos alicerces dos pseudos reinos deste mundo. No reino de Deus,
O que menos importa é a aparência, como deve ser a comunidade cristã. O que deve preocupar os seguidores e seguidoras de Jesus é se de fato estão sendo sombra e abrigo para os mais necessitados, mesmo no anonimato e na simplicidade. A semente que germina e cresce, por si mesma exprime a ação de Deus, que comunica amor e vida a todos. Marcos mostra Jesus como mestre do reino, ensinando as multidões desde a barca de Pedro. Seu ensino é na base de parábolas ou exemplos. No Antigo Testamento, as parábolas são escassas, porém no Novo Testamento são usadas frequentemente por Jesus. Prezados irmãos e irmãs, que rezam conosco à distância, e os que aqui se encontram, lancemos as sementes, sejamos um recado do amor de Deus no mundo, e deixemos que Ele cuide de tudo e de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.